Boa tarde, senhoras e senhores. Eu acho que o clima criado aqui para essa reflexão que nós vamos fazer é muito propício nessa ideia da partilha, né, de trazer aqui algumas reflexões que possam nos ajudar a pensar essa relação da escola com a comunidade e da comunidade com a escola, nessa ideia da educação percebida como um processo de desenvolvimento integral. Quando a gente divide informações, quando a gente fala sobre uma experiência, normalmente há duas dois comportamentos, né? Um comportamento que eu me lembro quando eu era, em 1986, eu era o secretário de uma escola e também coordenava os cursos profissionalizantes. E eu fui fazer um curso sobre uma discussão de educação pelo trabalho, que era um pouco a moda da segunda década dos anos 80, da segunda metade da década de 80. E, quando eu ouvi uma série de exposições daquelas, eu falei assim, não, isso aqui eu também faço. E a pessoa que foi depois conhecer o projeto lá no qual eu trabalhava, ela disse, não, o que você faz aqui não é um projeto de educação pelo trabalho, o que você faz aqui é uma improvisação pedagógica. Porque a gente tem essa tendência de querer ouvir o que as pessoas dizem e dizer, não, isso eu já faço. E tem uma outra postura que a gente tem, disso que você está falando, isso aqui serve. E o outro não faz sentido na minha realidade. Então, eu demorei muitos anos para aprender a diferença entre as duas posições, né? Então, o que eu queria trazer hoje é uma experiência de diálogo da escola com a comunidade, que está baseada em dois princípios importantes, né? Quando nós falamos dos direitos das crianças e dos adolescentes, que são os principais sujeitos do processo que nós estamos discutindo aqui, da educação, nós precisamos partir sempre da ideia de que a educação não é um direito separado dos demais direitos que estão presentes na sociedade. Então, esse primeiro princípio que eu gostaria de colocar aqui é esse princípio da indivisibilidade do direito, que as crianças, os adolescentes e nós temos todos os direitos, que não faz sentido a gente dizer, olha, não, nós vamos garantir o Estado, né, a família, a sociedade, vão garantir o direito à educação. E, a partir da educação, vocês vão conseguir os demais direitos. Ou alguém que faça uma opção, eu vou começar dando direito à saúde, porque se você sobreviver, se você tiver uma boa saúde, você consegue o resto. Ou alguém vai dizer, não, o importante é a cultura. Quer dizer, esse princípio da indivisibilidade dos direitos, ela quebra um pouco o que foi feito historicamente na sociedade brasileira, que foi estabelecer uma hierarquia dos direitos, como se houvessem direitos mais importantes que os outros, né? Então, algumas pessoas dizem, não, mas se a gente tivesse saúde e educação, o resto a gente dá conta. Então, a primeira ideia dessa experiência é trazer esse princípio da indivisibilidade dos direitos como um princípio fundante das práticas pedagógicas, né? A segunda ideia importante que eu queria trazer é o princípio da universalidade dos direitos, que todos têm direitos, que os direitos, né, cada um dos direitos que nós temos, eles devem ser assegurados para todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, sem desigualdades, né, sem nenhuma forma, né, de assegurar para alguns os direitos e para outros negá-los. Então, quando a gente traz esses dois princípios juntos, nós podemos formar uma frase aí de que todas as crianças e todos os adolescentes têm todos os direitos. Parece uma frase simples, mas é um princípio importante para essa discussão
da relação da escola com a comunidade. Porque, se a gente considerar a escola ela como uma instituição que surge, né, no contexto da sociedade brasileira, especialmente da urbanização, da forte urbanização da sociedade brasileira a partir da década de 70, ela aparece atraindo para si a responsabilidade, né, que era gerada pela falta das demais políticas. Então, na falta de uma política de saúde, a escola tinha que resolver o problema do óculos da criança. Na falta de uma política de segurança alimentar e nutricional, ela tinha que dar conta de matar a fome das crianças. Na falta de uma política de assistência social, ela tinha que apoiar as famílias, né? E com o final da década de 80, o início da década de 90, com esse processo todo instituinte de políticas públicas, de legislações, a sociedade civil pressionando o Estado para assumir responsabilidades, nós começamos a levar para a escola a sua missão, a sua tarefa, a sua função mais importante da sociedade, que é reproduzir o conhecimento historicamente acumulado e produzir novos conhecimentos. Então, esse reposicionamento da escola demorou um tempo muito grande e se começou a estabelecer uma relação, às vezes, hierárquica. Não, eu vou ajudar a escola a cumprir o papel dela. Ou então a escola se colocando numa posição, eu vou ajudar a sociedade a cumprir o seu papel. E nessa relação, então, se estabelecia sempre uma ideia de que alguém que sabia o que fazer, que tinha a verdade e tinha as certezas, ajudava o outro que estava em dúvida, não é? E eu acho que esse processo de ter uma lei orgânica da assistência, um sistema único da assistência social, um sistema único de saúde, uma política nacional de educação, uma política de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, o conjunto de mudanças recolocaram a escola no seu papel de assegurar um direito muito importante, né, mas não separado dos demais direitos, que é o direito de aprender. Esse é o grande papel da escola. Agora, é óbvio que eu não posso dizer que a escola vai ficar responsável pelo direito de aprender e, se a pessoa não tiver condições de aprender, ela vai ensinar para aquela que tem condições de aprender. É óbvio que, se a pessoa não tem condições de aprender, a escola precisa dialogar com essa realidade para que a criança e o adolescente possam realizar esse direito, o direito de aprender. Então, nesse projeto que a gente desenvolveu com 5 organizações parceiras do Unicef, na Bahia foi a CIPO, que é uma organização, são todas organizações de comunicação, no Ceará, Comunicação e Cultura, vejo o Daniel aqui participando com a gente, em Belo Horizonte foi o projeto Oficina de Imagens, no Rio de Janeiro, o CECIP, aqui em São Paulo, o Aprendiz e a Viração, e... faltou um? Não, foram todos. No Rio de Janeiro, o CECIP, eu acho que eu falei os cinco programas. Cada um desses programas tentou dialogar com a escola para fazer uso das tecnologias de comunicação no processo pedagógico da escola. E aí se inaugurou o que vem se fazendo já desde o final, né, dos anos 80, o início dos anos 90, mas que vem crescendo agora, e o Prêmio Itaú Unicef soube identificar bem essas iniciativas, vem acontecendo uma mudança importante nesse diálogo da escola com a comunidade. A gente substituiu essa palavra de a comunidade vai ajudar a escola a cumprir o seu papel, ou a escola vai ajudar a comunidade a fazer o que ela tem que fazer, pela palavra parceria. Eu acho que ela colocou, quando você tem uma parceria, você tem pares, né? Pessoas que não se relacionam hierarquicamente, mas se relacionam em função de uma missão comum, que é assegurar o direito de aprender. Então, esses projetos, o que eles ajudaram? Ajudaram, primeiro, a desconstruir um mito
né, que começou a surgir com a explosão das novas tecnologias de informação e comunicação, de que essas novas tecnologias poderiam ser um inimigo do professor. E eu ouvi uma vez um professor dizendo: meu maior inimigo na sala de aula é o Google, porque eu falo uma informação, os meninos já dizem: professor, não é assim não. E o Google não deveria ser nunca um inimigo do professor, não é? Então, esses projetos dessas 5 organizações, eles começaram a levar para dentro da escola possibilidades de usar as tecnologias da informação e da comunicação a favor dos processos de aprendizagem. Então, numa das experiências, foi interessante que a escola tinha proibido o uso de celulares, né? E esse projeto falou: pois é, mas por que vocês proibiram? Não, é muito difícil, fica tocando durante a sala de aula, ficam consultando, ficam trocando torpedos. E que tal se a gente tentasse integrar no projeto pedagógico o uso do celular para a gente produzir conhecimento? E esse grupo fez uma experiência de fotografar com o celular, uma experiência muito simples, diversos espaços da escola e depois discutir o espaço da escola, né, com os alunos para saber se esses espaços eram adequados, se eles facilitavam a aprendizagem, enfim, toda uma discussão sobre o espaço escolar. Uma outra experiência, né, a experiência do Ceará, lá do Comunicação e Cultura, do Jornal Escolar, mostrou a importância, né, da valorização da palavra das crianças e dos adolescentes. Que eles não são só um ser passivo diante do processo de letramento, que eles não vão apenas aprender a técnica de fazer as letras, né, de juntar as letras para formar palavras, juntar as palavras para formar frases, que eles podem ajudar a entender esse processo, a dominar essa técnica e utilizá-la para transmitir ideias, pensamentos, sentimentos, reflexões. Não é? Cada um desses projetos foi desenvolvendo, a partir do jornal, né, em Minas, por exemplo, em Belo Horizonte, a oficina de imagens fez um trabalho interessante de criar uma rádio na escola, que funcionava na hora dos intervalos. E, nesse momento, houve um problema, porque alguém falou que tais e tais músicas não podiam tocar na escola, porque elas não tinham um caráter pedagógico. Então, começou uma discussão sobre as letras das músicas que poderiam ou não tocar. E se fez toda uma análise, né, das letras das músicas, do sentido delas, de interpretação de texto. Então, a escola, num simples processo de constituição de uma rádio comunitária, fortaleceu todo o seu processo pedagógico em relação a um conjunto de conteúdos importantes que discutia técnicas, né, de análise sintática das frases e tal, do uso correto da língua portuguesa, das expressões populares, discutia valores, porque, obviamente, que nas frases estão contidos valores, discutia comportamento, né, discutia bom gosto, mau gosto, discutia estética também, né? E, a partir desse processo, então, aquilo que antes era, às vezes, um problema para o grupo que pensava a disciplina da escola, que era os alunos trazendo som para a sala de aula para ficar fazendo as danças na hora do intervalo, virou um recurso pedagógico muito importante para a escola, para trabalhar diversos conteúdos. Então, nesses 15 minutos aqui de partilha que eu queria trazer com vocês, eu vou depois disponibilizar no site do Unicef, vocês vão poder ver essa publicação, com uma série de técnicas que foram usadas pelas parcerias entre a escola e as ONGs, que a comunicação, né, e esse processo todo de democratização da comunicação, de uso da comunicação como um recurso pedagógico, mas não só como um instrumento, também como um direito, o direito à comunicação, né, ele está sintetizado nessa expressão, né, que vem cada vez mais ganhando força, como um processo de educomunicação, que junta a educação e a comunicação
com a ideia de que quem faz a comunicação, obviamente, somos todos nós, né? Todos nós somos interlocutores, temos opinião, temos uma voz, uma palavra, né? uma ideia para expressar. Então, a partir desse projeto, essa ideia de que quando a sociedade avança mais do que a escola, seja no desenvolvimento tecnológico, a gente precisaria dar um freio na sociedade para a escola alcançá-la. Precisa ser superado pela ideia de que a escola, a comunidade, precisa estar sintonizada, né, com aquilo que a sociedade tem de mais avançado. E para que isso seja possível, é somente numa visão de parceria entre a escola e a comunidade. A escola, a família, a comunidade, as ONGs, os grupos que fazem esse grande entorno que nós podemos chamar de uma comunidade educativa ampliada, é que nós conseguimos, então, realizar esse direito à educação integral, né? Que é um direito de todas as crianças e um direito que faz parte desse conjunto de direitos que nós todos temos a responsabilidade de assegurar para as crianças, para os adolescentes e para nós mesmos. Obrigado. Obrigada, Mário.